Hoje mais um vídeo da série Desenvolvendo Pensamentos Proféticos para você interpretar os seus sonhos. Mas tem acontecido algo aqui no canal que tem me chamado a atenção e tem relação com esse tema que nós vamos abordar hoje. É Deus dando alertas através dos sonhos para as pessoas, falando que elas não estão alinhadas com as escrituras ou com aquilo que Deus espera delas. Isso tem sido tão comum que tem me chamado a atenção. Então eu quero te fazer um parênteses aqui. Eu te convido a ler e meditar nesse livro de Mateus. Ali tem as falas, os ensinamentos, os padrões de Cristo. Cristo é o Filho de Deus, ou seja, ele expressa a vontade absoluta de Deus. E esse livro é um livro muito claro, é um livro bastante óbvio para a gente estudar. Então eu te convido a ler esse livro e fazer parte dessa série, porque além de te ajudar a desenvolver pensamentos proféticos para você interpretar os seus sonhos, eu também abordo pontos que vão te ajudar a estar alinhado com aquilo que Deus espera de você, como deve ser o seu comportamento e o que Jesus quer falar nessas entrelinhas. O livro de Mateus é muito rico. E aqui no canal a gente fala grandes mistérios que esse livro nos apresenta. Venha fazer parte desse espaço junto com a gente. Então eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike. E caso tenha uma dúvida, faça o seu comentário. Para esse vídeo de hoje, nós vamos ao texto de Mateus no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por esta razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Nesse texto, Deus está fazendo um alerta, não apenas para as nossas obras, mas pela nossa motivação. O que tem nos feito agir daquela maneira? Deus está questionando qual é o reconhecimento que nós estamos buscando. Será que nós estamos procurando o reconhecimento, a aprovação de Deus ou a aprovação do homem? Na verdade, esse tipo de sonho, onde Deus está nos chamando a atenção para algo que nós estamos fazendo que não está de acordo com Ele, isso é muito comum. E nesse texto a gente vai ver essa situação. Nesse texto, Deus está destacando que, muito embora as nossas obras, as nossas atitudes sejam louváveis, elas estão desaprovadas diante de Deus. Isso porque a nossa motivação, ela está errada. Aqui no versículo 1 eu quero destacar o fato das pessoas estarem agindo para que sejam vistas. Isso em sonho, ou seja, está buscando o reconhecimento, a visibilidade. Isso em sonho pode ser mostrado através de você estar de uma forma escandalosa, de uma forma chamando a atenção. Talvez falando alto, falando num palanque, tendo alguma atitude da qual chama a atenção das pessoas para você. O ponto aqui desse versículo, ele está falando de olhares, ou seja, buscar o reconhecimento das pessoas e não o reconhecimento de Deus. Então Deus está querendo destacar aqui que aquilo que nós fazemos deve ser para o louvor, para a adoração e para o engrandecimento do nome de Deus e não para a nossa recompensa. E eu quero fazer um paralelo com algo que acontece e que é muito comum. Eu ouço muito as pessoas dizerem, eu estou indo na igreja servir a Deus. Será mesmo que você está indo na igreja servir a Deus? Um alerta que Deus tem falado, que Deus tem feito, é que muita gente que trabalha na igreja está indo lá, está trabalhando e está tão ocupado, está tão achando que está servindo a Deus, que mal sequer tem tempo de buscar e de louvar a Deus, ou de ter um tempo de intimidade, de qualidade com Deus, para ouvir a voz dele. Então muitas pessoas acham que buscar, que servir a Deus, significa adorar a Deus. Isso não é verdade. O fato de você estar ocupado, de você trabalhar muito, não quer dizer que você esteja servindo a Deus, que você esteja fazendo a vontade dele. Eu já falei isso em outros vídeos, eu vou repetir aqui. Deus não quer que você trabalhe para Ele. Deus quer que você trabalhe com Ele. Então todo ponto das nossas obras, da nossa atitude, do nosso comportamento, é fazer tudo com Deus, ouvindo a voz, tendo a sensibilidade de ter a direção dele para a nossa vida. Só assim as nossas obras vão ser realmente efetivas e com o objetivo de louvor a Deus. Porque o muito fazer, o muito trabalhar, não quer dizer servir a Deus. Se o teu trabalho dentro da igreja tem te consumido a tal ponto de que você não tem tempo de estar com Deus, de ouvir a voz de Deus e de ser direcionado por Ele, talvez Deus esteja falando para você, será que você também não está agindo como os hipócritas
e você não está buscando atenção apenas para você e não para o meu louvor? Dentro desse contexto, tem um versículo que eu quero destacar aqui, para que você possa meditar. Deus busca adoradores. O que isso quer dizer? Se você vai à igreja adorar a Deus, adoração é algo que você faz uma vez e depois vai embora e continua a sua vida normalmente. Adorador é um estilo de vida. É alguém que se deita e se levanta e tudo que faz pensando em adorar, em viver em função de Deus. Então Deus não está buscando adoração. Deus está buscando adoradores. E adorador está falando de um estilo de vida. Que tudo que você pensa, que você faz e a sua forma de agir é influenciado porque a sua função, a sua adoração, a sua comunhão com Deus, ela é o tempo todo dia. Dentro então desse versículo 1, associando essa passagem com o sonho, se Deus quiser apontar para você para caridades e obras de justiça, é possível que tenha relação de alguém escrevendo um cheque, talvez você, ou alguém te dando um cheque, pode estar falando de você dar gorjeta para um garçom, comprando um carro, dando ou recebendo presentes. Nesse versículo 2, Jesus está comparando as trombetas com a hipocrisia. Mas aonde que está a relação disso? As trombetas eram tocadas dentro do contexto de Israel para chamar atenção, para alertar o povo para algo importante que estava acontecendo. Podia ser uma festa, talvez uma guerra, algo que estivesse vindo em direção à população. Então era para algo sério, para algo importante. E a hipocrisia está o quê? No fato da pessoa querer mostrar algo grande, algo importante, e na verdade não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é que a gente seja humilde. Então em sonho, como é que a gente pode representar esse tocar trombeta? Que no português, bem claro, é alguém querendo chamar atenção, alguém querendo se achar. Isso em sonho pode ser representado com alguém fazendo barulho, falando alto, querendo chamar atenção para si, talvez com roupas espalhafatosas, com carro caro, algo que chame a atenção dos outros para olhar para você. Hipocrisia na Bíblia está muito relacionado ao povo fariseu. Quem eram os fariseus? Eram pessoas que detinham conhecimento, profundo conhecimento das Escrituras, mas a motivação com a qual eles agiam era extremamente questionável por Deus. Por isso Jesus estava sempre brigando, sempre alfinetando eles. Em sonho então, se Deus quiser te chamar de hipócrita, ou então querer te dar uma alfinetada falando que você é um fariseu, você vai aparecer no sonho com uma roupa, com algo que não faz parte do seu cotidiano, você querendo parecer ser uma coisa que você não é. Galardão e recompensa aqui nesse contexto ele está sendo abordado no significado negativo. Então esse sonho pode ser representado com um aperto de mão, alguém se reverenciando diante de você, talvez te dando um presente, mas isso tudo num contexto negativo, tá? Esse versículo 3 está abordando um tema que é muito comum e é muito importante em sonho. Está falando da mão direita e da mão esquerda. As mãos estão falando das nossas obras, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica. Mas qual a diferença em sonho da mão direita com a mão esquerda? Dentro desse contexto, a mão esquerda vai estar falando do nosso chamado e de agir de maneira piedosa, de maneira discreta. Já a nossa mão direita, dentro desse contexto, está falando de fazer alarde, de ser espalhafatoso, de ter obras para se mostrar. Na sequência, o que Deus está falando? Que se você agir com a mão esquerda, ou seja, fazer aquilo que é a tua obrigação, é o teu chamado, de maneira discreta, silenciosa, você vai receber a recompensa de Deus. Em sonho, esse galardão, esse reconhecimento de Deus, ele pode ser representado por roupas de honraria, pelo fato de você estar flutuando, Deus te colocar em lugares altos ou ainda por joias. Esse tema, então, do galardão, do reconhecimento de Deus aprovando ou desaprovando você, é muito comum em sonho. Deus deseja que a gente ande alinhado com aquilo que Ele espera. Então, antes que a gente caia no mais profundo do nosso ego ou no pecado, Deus vai nos dando alertas. Isso é muito comum em sonho. Então, isso que a gente falou hoje são possíveis sinais ou possíveis maneiras que Deus te dá alerta em sonho de que você está andando no caminho certo ou no caminho errado. Mas você sonhou? Sonhou? E daí?